A Shonen Jump dessa edição trouxe mais um novo mangá, o último dessa nova leva de estreias. Então vamos ver como é que foi a sua estreia e também acompanhar os outros destaques que tivemos nessa edição da Shonen Jump. Deixa o like, ajude no crescimento do canal. Estamos com a meta de batermos 2 mil inscritos esse ano. Sua ajuda é indispensável. Hello galera, me chamo Thiago. No vídeo de hoje comentarei a edição de número 11 da revista Shonen Jump. Na capa da revista tivemos a estreia o Aliens Heartburst, que é o novo mangá da Shonen Jump e o terceiro dessa nova leva. As páginas coloridas ficaram para o Kaigeki no Kinato, o Shinobi Goto e o Bokuto Roboku. Mangás novatos temos o Under Doctor, tá no capítulo 3. Holy Dragon, ele tá ausente, vai ficar um mês em pausa, né, que eu acho que começou até semana passada, mas ele vai ficar um mês aí sem lançar capítulos. E Hunter x Hunter tá em hiato, sem previsão de volta ainda, apesar de que o autor ele lança algumas coisas de vez em quando no Twitter, algumas contas dele, mas ainda não tem previsão de volta. Nessa edição foram no total 16 mangás ranqueados e vamos ver como é que ficou essa edição, porque tem alguns destaques que eu gostaria de comentar com vocês. A última posição foi o Goron Egi. Mais uma vez, jogando na última posição, o mangá realmente não teve uma aceitação nenhuma, ou quase nenhuma, né? Sempre tem alguém que gosta, mas enfim, Goron Egi acabou não se dando muito bem. Os capítulos agora, e todas essas edições, eles estão nas últimas, então o mangá já tá se direcionando aí para um final. A 15ª posição é o Tonari no Osegawa, que também está na mesma situação. E na 14ª posição, já vou adiantando, que é o de Keiyusha, fechando os 3 mangás últimos, que são os 3 das últimas levas. Então realmente o negócio não foi muito legal, a questão de aceitação desses mangás não foi muito bom, o que colocou os 3 mangás da leva nas últimas posições. Eu fico triste por alguns, né, como o de Keiyusha, mas por outros eu nem sequer ligo, né, porque nem eu gostei mesmo. Mas, pelo menos de Keiyusha eu queria que ele permanecesse, mas infelizmente não vai ser o caso. Os 3 mangás estão praticamente aí numa situação de risco de cancelamento. Então, o que resta agora é só acompanhar e aproveitar os próximos capítulos que serão lançados. De qualquer forma, esses 3 mangás acabaram não se dando muito bem na revista. E vou comentar as próximas semanas para ver como é que vai ser o desempenho ou quão postos os mangás podem ser cancelados. Acredito que os 3 serão cancelados numa mesma leva, numa próxima, né? Mas por enquanto, acho que a revista não vai cancelar eles aqui daqui a uns 2, 3, 4 semanas, porque tá tendo uma nova leva agora. Então, se for para ser cancelado, eu colocaria em torno de 8, 9 capítulos aproximadamente, até uma nova leva então começar. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? No Exorcist, ele ficou na 13ª posição. Normalmente está aqui por baixo, né? Nada tão preocupante, você já conhece a situação de No Exorcist. Agora, uma surpresa foi o Akane Banashi, tá na 12ª posição. Ele é o mangá que, questão do anime, que eu sempre comento. Então, o que seria ideal é que o mangá estivesse sempre nas primeiras posições. Pelo menos o meu pensamento é que fosse dessa forma. Mas o mangá acabou ficando na posição baixa nessa edição, lógico. Foi só uma edição, é só uma no meio de outras. Não que o mangá também recebe posições tão altas, né? Já recebia, em um tempos atrás, com alguma frequência, recebia algumas certas posições altas. Mas agora não é o caso, né? A Akane Banashi, ele vem recebendo uma média de posições um pouco mais no meio da revista. Nessa edição acabou sendo um pouco mais baixo, mas eu não acho preocupante. Para falar a verdade, eu acho que a questão é pelo que vai vir na próxima edição. Eu vou comentar isso no final do vídeo, mas aqui não tem preocupações nenhuma. O DLC Samurai agora é uma outra questão. Ele está na 11ª posição. E a questão de DLC Samurai é a questão do seu encerramento. E mais uma previsão de data já foi dada, né? Pelo menos algumas pessoas eu vi comentando. Eu não li o capítulo dessa edição até agora, né? Então eu não tenho como dizer se realmente vai acontecer dessa forma que estou escutando. Porque foi dito que na próxima edição pode ser um possível final, um possível penúltimo capítulo ou último capítulo, não sei. Por enquanto não foi nada falado, então não vou deixar oficial. Como já falei na edição anterior, eu só vou deixar rolar. Quando tiver realmente oficializado, aí então vou comentar aqui no canal. Então por enquanto especulações não quer dizer nada oficial. DLC Samurai continua em publicação, mais perto do final do que se imagina, tendo em vista que tivemos aí 3 mangás novos e só 2 cancelados, ou seja, tá com uma vaga ainda aí ocupando um espaço. Então acredito que seja realmente DLC Samurai, mas eu ainda vou esperar um pouquinho mais para a gente ter um anúncio oficial sobre o encerramento dele, mas acredito que vai ser o mais breve possível. Temos na posição 10 o Aono Haku, mantendo uma zona um pouco mais intermediária nos últimos meses, mas que também não preocupa, né? O mangá vende muito bem, tem uma boa popularidade, então vamos continuar acompanhando a obra, né? Que tá com um momento bem interessante, a obra está se desenvolvendo de uma forma bem legal, então
Espero realmente que acrescente e só aumente. É possível que o mangá já tenha até um sucessor, né, no temática de romance. Eu falo com questão de encerramento, mas ainda não tivemos nada, pelo menos até onde eu sei, nada oficializado sobre um possível encerramento. É só pelo andamento da história que mostra que isso pode acontecer o mais breve possível. A 9ª posição é o Witwat. Tá em um momento também muito interessante, inclusive das últimas edições, essa aqui é a posição mais baixa que o mangá vem recebido. Acredito que até a posição mais baixa do ano até o momento. Então realmente foi uma posição um pouco diferente do normal, mas tendo em vista o momento da história, né? Por isso que a revista optou por botar o mangá em posições altas também, porque promover um pouco ao mangá, né? O mangá teve um anime no ano passado. Então ter isso é muito importante, promoção, promover, deixar o mangá em alta, né? Principalmente em momentos chaves, como os momentos do arco que tá agora. Então são momentos importantes. Agora o mangá ele acabou caindo um pouquinho, mas nada que preocupe, né? A questão é que tem outros mangás que a revista também tá dando bastante prioridade, tá tendo uma leva mais recente, então já é outra questão. Então a revista então tá aí dando essa rodagem aí para dar destaque para outros mangás também. O Kyoshi-kun, ele ficou na 8ª posição, uma posição boa também, nada que preocupe. Ele, não, ao meu ver, atualmente o mangá não é um dos grandes, quer dizer, nunca foi, né? A questão é que eu falo que o mangá ele caiu muito em questão de gosto, no meu gosto, né? Porque ele era interessante, nada tão espetacular no início, mas atualmente tá tão qualquer coisa que, enfim, só tá passando batido. Mas que eu acho que continua em publicação, nada que preocupe, então veremos o que ainda pode se esperar do mangá. A 7ª posição é o Kagurabachi, também um outro grande sucesso, uma nova grande promessa da revista. Eu falo nova, mas o mangá já tem 2 anos praticamente, né? Então o mangá faz bastante sucesso, vende muito bem, então vamos ver o que ainda pode sair do mangá. Espero que ainda, falando de novo sobre a questão do anime, seja anunciado o mais breve possível. A 6ª posição, tivemos o Himaten um pouco mais alto na revista de novo, né? O mangá, depois que ter dado um apagão nos últimos meses, voltou a crescer um pouquinho mais em posições em toques. Então vamos ver se essa média vai continuar. Eu não espero que o mangá fique recebendo posições extremamente altas, algo que realmente não acontece, e se aconteceu foi em momentos bem específicos, não é algo que aconteça com frequência. Posições como essa são boas, são interessantes, e eu acho que é o máximo que o mangá pode alcançar. Lógico, tem as exceções, né? Mas eu não tiro foto que o mangá recebeu uma ótima posição. O mangá ainda assim é lembrado pela revista, inclusive na próxima edição vai ter um destaque muito importante para esse mangá. Vou falar isso no final do vídeo também. A 5ª posição, o Sakamoto Days. O mangá que sempre recebe ótimas posições, né? Não tem o que reclamar do mangá. Então é um mangá que tem uma aceitação muito boa. E tá no final, né? Então vamos ver o que ainda pode apresentar sobre essa obra. De outro módulo, o Mojuro, ele também recebe ótimas posições. É um mangá que vende bem, o volume 1 vendeu muito bem, mas é aquela questão de continuação, né? Então já era esperado, eu já esperava que isso acontecesse. Eu esperava até que vendesse um pouquinho mais, mas enfim, o mangá ainda recebe uma ótima posição, recebe ótima atenção, o público gosta da obra, as vendas foram excelentes, então o mangá tá no seu bom momento, né? Estaremos ainda de olho sobre qualquer novidade. Eu falei semana passada sobre a questão de encerramento da obra, então não tem como a gente ter certeza sobre isso, mas estaremos aí de olho em qualquer novidade que tá saindo, eu vou falar aqui no canal. Agora, abrindo o top 3 dessa edição, tivemos na 3ª posição, mais uma vez, o Summoner Heart, sempre aí nas primeiras posições. O mangá que tem uma atenção muito boa, o mangá recebe ótimas posições e o mangá tá com seu volume vendendo muito bem. Então é só notícia boa, né? Agora o mangá se tornou a promessa desse ano. Ele, apesar de ter estreado no ano passado, ele praticamente vai se desenvolver por esse ano, né? Então a revista com certeza vai dar uma prioridade muito boa, como tá dando, né, para esse mangá. A 2ª posição, como de costume, One Piece sempre tá na 2ª posição quando ranqueado, e a 1ª posição ficou Madanouichi mais uma vez, como normalmente ele vem ficado, né? Atualmente a revista vem dando destaque para Madanouichi, para Summoner Hearts e o Mojuro. São os 3 mangás destaques dessa edição da revista, né? Atualmente as 3 prioridades importantes dessa revista. Aí vem a questão que agora é um mangá que vende muito bem. Por que ele não recebe posições tão altas também? Porque aqui vem uma opinião minha, né? Porque o mangá ele já tá bem estabelecido, então não necessariamente ele necessita de posições altas para ser lido, para ser vendido e nem nada assim do tipo. Já Madanouichi e Summoner Hearts, por mais que eles já até vendam
vendas interessantes, tem até uma popularidade interessante, os mangás eles são um pouco mais novos, então acredito que essa questão de posições altas se deve ao fato disso também. Lógico, tem outra questão, popularidade interna, possivelmente aqui também vai outra opinião minha, esses dois mangás têm uma popularidade interna dos leitores da revista maiores, o que faz o mangá eles sempre estarem nas primeiras posições para que os leitores vejam eles e se atraiam e leiam os mangás. Então, existem muitas questões, né? Não tem como eu ficar teorizando um monte de coisa, mas pelo menos esses são os pontos que eu acho que é porque esses mangás essas posições altas e não Kagura-Bate. A revista, pelo menos nessa edição, destacou esses mangás. E vamos ver na próxima, né? Inclusive, na próxima edição, que vai ser a edição de número 12, teremos o Akane Banashi como capa da revista. Então, será o destaque principal. Já as páginas coloridas ficarão para o Aliens Heartbird, para o Himaten e para o Delusive Samurai. Vamos ver o que pode se esperar na próxima edição. Fica aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Outros vídeos também vão estar saindo, então é muito importante para você estar entendendo e estar por dentro de tudo sobre as questões dos mangás. Eu fico por aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.